palavra do Eterno. Vai dizer, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde os dias de Azar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel. Até aí, mais adiante, pode citar, dando glórias ao Eterno Rei da Glória. Estamos felizes por novamente estar na nossa casa. Agradecer a Deus por confiança no cenário do pastor nos colocar para cá. Deus continue abençoando todo o corpo ministerial da nossa igreja. Meus irmãos, quando a gente narra, quando a gente lê, quando a gente olha esta passagem do livro de Esdras, a gente pode até perguntar, ao ver o contexto histórico deste capítulo 4, também da história completa deste livro, quando a Bíblia vai narrar a história do povo de Deus pós-cativeiro babilônico. E sabemos que o cativeiro babilônico foi um dos piores cativeiros que o povo de Deus já enfrentou. Sabemos que tivemos o cativeiro egípcio, também o cativeiro assírio. Porém, o cativeiro babilônico foi um dos piores que o povo de Deus já passou. A Bíblia vai dizer que um rei chamado Nabucodonosor, quando assumiu a Babilônia, ainda era um reino, ele cerca Jerusalém durante 3 vezes. E na terceira vez que Nabucodonosor cerca Jerusalém, ele vê uma brecha no muro, entra dentro da cidade, destrói o templo, acaba com casas e arruína o muro que cercava aquela cidade. Queima as portas a fogo e o povo de Deus agora vai cativo parar dentro da Babilônia. A dor foi tão grande, a perseguição e a opressão do inimigo foi tão grande que o povo de Deus vai se expressar no Salmos 137. Junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando lembramos de Jerusalém. O inimigo que nos trouxe cativo para cá pedem para cantarmos uma canção, mas como poderemos cantar em uma terra de opressão? Como é que poderemos cantar em uma terra onde o inimigo se levanta para perseguir? Além de tudo isso, a única ferramenta que o povo tinha de adoração, a harpa, eles penduraram sobre o salgueiro por conta da opressão que o inimigo fazia sobre o povo de Deus. Mas Deus, ele é especialista em momentos de vulnerabilidade, ele chegar com uma resposta e com uma providência. Deus vai levantar Jeremias e Jeremias vai falar para o povo no capítulo 29
e no verso de número 10. Assim diz o Senhor, quando completarem 70 anos, Deus trará vocês de volta para Jerusalém. Ou seja, toda a opressão que o povo passou, no final, o povo iria cantar vitória. Porque deserto não é para sempre. Chegará o tempo que vamos cantar vitória. E já para animar, olha para quem está do seu lado e diga: hoje é noite de cantarmos vitória. O inimigo pode até se levantar para querer oprimir, mas tem uma promessa dos altos céus, e a promessa de Deus é que haverá providência da parte do Eterno. O povo de Deus, passando por toda essa opressão, passando por toda essa perseguição, Deus age e levanta um homem que tem o nome de Ciro. Ciro, rei da Pérsia, vai ter toda a autoridade de Deus para trazer o povo que estava cativo na Babilônia de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo que foi arruinado pela mão de Nabucodonosor. E neste período de volta do povo, que o povo está voltando para Jerusalém, a Bíblia vai citar um jovem moço que tem o nome de Zorobabel. Zorobabel tem um significado de nascido na Babilônia ou filho da Babilônia. Porém, a Babilônia nunca entrou dentro de Zorobabel, porque não é um ambiente que vai fazer Zorobabel errar. Porém, é o caráter que ele tem com Deus. Tem muita gente que fala, tem muita gente que diz, o ambiente não é propício, então a gente não devemos ficar. Mas quando é Deus que coloca, não importa o ambiente, o que importa é o nosso caráter. E Zorobabel, mesmo nascendo na Babilônia, mesmo vivendo na Babilônia, nunca foi contaminado por ela. Pelo contrário, ele influenciou aonde ele colocava o pé. Ele foi escolhido por Deus para ser o governador e líder do povo de Deus pós-cativeiro babilônico. Deus deu toda a autoridade para Zorobabel liderar o povo pós-cativeiro para reconstruir o templo que estava arruinado pela mão de Nabucodonosor. Quando Zorobabel olha o estado que estava a cidade, olha para o estado que estava o templo, vai reunir todo o povo e fazer uma reunião. Em meio a esta conversa, em meio a esta reunião, ele vai falar para o povo: é tempo de darmos a mão, pegar as ferramentas e levantar a obra do Senhor. O povo estava tão focado em levantar a obra que a Bíblia vai dizer que eles se reuniram dentro da cidade como um só homem. E eu fiquei me perguntando como é que milhares de pessoas estavam reunidos, porém estava apenas com foco. E o foco era erguer o templo do Senhor. E reunidos como um só corpo, como um só homem, não há espaço para olhar e dizer: se fosse eu, fazia melhor. Se fosse eu na frente, a obra já estava de pé. Mas quando estão focados apenas em uma coisa, não tem mente maligna que vai tirar o foco daqueles que estão unidos para levantar a obra de Deus. O povo está focado e o foco é: vamos levantar a obra
que foi arruinada pelo inimigo. O povo focado, Zorobabel olha e diz: antes de a gente erguer o templo, primeiro a gente vai levantar um altar para sacrifício, porque não adianta ter templo de pé se não tiver altar de sacrifício. O que adianta o templo ser grande e não ter altar, não ter intimidade? Eu sei que a palavra é dura e eu ilustro aqui para a gente entender. O que adianta pregar bonito, ter anel no dedo, ter teologia, ter tudo de bom e não tiver a presença de Deus dentro? Não serve, não presta. É melhor a gente vir todo domingo com a mesma roupa e ter a presença de Deus do que dizer que tem tudo, mas por dentro é sepulcro caiado. O povo está focado em levantar a obra de Deus e nada iria tirar o povo do foco. O povo reconstrói o altar, levanta um altar, sacrifício de dia, sacrifício à noite, 24/48, o povo que estava com saudade de adorar lá na Babilônia, agora está todo mundo adorando a Deus. Está todo mundo fazendo sacrifício ao Senhor. Passa um período, Zorobabel vai distribuir as tarefas para cada um fazer aquilo que era devido para a obra de Deus ser erguida. A palavra de Deus vai dizer no capítulo 3 do livro de Esdras que o povo cava a base, faz o alicerce, e quando cava a base, uns vão festejar de alegria e outros vão chorar de tristeza. Quem sabe os que choraram de tristeza é porque viram o primeiro templo de Salomão em pé, mais bonito, mais formoso, rico e cheio de coisas brilhantes. Porém, o novo templo que estava sendo erguido era menor, pequeno, não tinha todo o esplendor que o primeiro templo tinha. Porém, Deus levanta o profeta Ageu para Ageu falar para o povo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Qual é o intuito do inimigo? Se eu arruinei, ninguém tem o poder de levantar novamente. Se eu destruir, ninguém tem o poder de levantar novamente. Aí Deus mostra para o inimigo que ele pode até arruinar, mas quando Deus escolhe, Deus ergue e não tem ninguém que impede de Deus trabalhar. É mais ou menos Deus querendo falar: a primeira tinha glória, você arruinou, porém eu levantei um para fazer a obra, e a segunda também vai ter a minha graça, também vai ter a minha presença. Se fosse pelo inimigo, nem de pé a gente estava, mas o inimigo quebrou a cara, porque em meio à luta a gente canta, a gente dá glória, a gente faz a obra, e nada nem ninguém vai nos tirar do foco que é fazer a vontade do Eterno. O povo cava a base, o povo faz o alicerce, e neste período, quem chorava de tristeza e quem estava sorrindo de alegria, não sabia eles. Porém, do outro lado, os inimigos ficaram sabendo, olharam e falaram: se a obra se erguer, vai trazer prejuízo para nós. E há uma reunião em oculta, nas escondidas, porque covarde só age por trás, nunca faz nada na nossa frente. Em uma reunião em oculta, planejaram e falaram: vamos tentar nos infiltrar dentro da obra e fazer oposição. Chegaram perto de Zorobabel, disfarçados de amigo, porque inimigo nunca vai dizer que é inimigo. Chega bonito, todo engomado, falando palavras sábias, pensando que vai iludir ou ludibriar quem está de joelho dobrado. E Zorobabel vai dar oportunidade para eles falar: fale o que vocês quiserem. O que é que vocês querem?
O que é que você quer fazer aqui? A gente adora o mesmo Deus de vocês. E a gente também quer levantar a obra junto com vocês. Porém, Zorobabel, que nasceu na Babilônia, sabe e conhece inimigo de longe, olhou e disse: aqui não tem espaço para inimigo nenhum entrar. Deus deu a ordem e a gente mesmo, de mão dadas, vamos levantar a obra de Deus. E eu libero isso aqui para você entender. É tanta gente que vem falando bonito, pensando que engana quem Deus ora. É tanta gente que chega querendo ludibriar a mente de quem ora, pensando que a gente vai cair na emboscada, vai cair, porque se entrar, a obra trava, se entrar, as coisas não andam, mas assim como Deus colocou autoridade em Zorobabel, Deus também coloca autoridade aqui nesta noite para a gente repreender toda a investida do inferno para querer paralisar o avanço da obra de Deus. Neemias, capítulo de número 13. A Bíblia vai dizer que Eliasibe, sacerdote do templo, ajudou Neemias na reconstrução do muro, ajudou Neemias na reconstrução das portas. Ele tomando conta do templo, ele vai colocar um homem para morar dentro do quarto da tesouraria da igreja. E este homem, quando eu li a Bíblia, eu olhei e disse: que Eliasibe audacioso de colocar Tobias para morar dentro da igreja. Logo Tobias, que perseguiu, que quis parar a obra, que quis colocar o pé na reconstrução do muro, agora está querendo morar dentro da igreja e ser beneficiada por ela. Eliasibe fez tudo isso, porém Neemias não estava sabendo e nem estava na cidade. Neemias vai ter com o rei. Neemias pede para o rei: deixa eu voltar lá em Jerusalém para eu ver como estão as coisas. Quando Neemias coloca o pé dentro da cidade, entra no templo, ele vai ver tamanha audácia que Eliasibe fez. Quando Neemias olha, eu imagino Neemias olhando, mas rapaz, que audácia de colocar um camarada desse para morar dentro da casa de Deus. Neemias vai dizer, e a Bíblia também vai narrar, que ele chega e quando ele olha, ele diz: tira todos os móveis de Tobias, joga fora, e Tobias também não vai morar dentro do templo. É tanta gente que persegue, é tanta gente que se levanta, mas quando quer ser beneficiado, entra de mansinho, pensando que não tem Neemias. Mas tem um recado para Tobias: Neemias está chegando para organizar a bagunça que Tobias está querendo fazer. Neemias não pediu licença e falou: dá licença, pode se retirar. Neemias chegou e disse: joga tudo que é de Tobias fora e a tesouraria vai voltar a funcionar normalmente. Neemias está chegando para organizar a bagunça de Tobias. Não quer ajudar, só quer atrapalhar. Aí Neemias, que é cheio de autoridade, quando olha, diz: aqui ninguém fica. Quis matar a gente, quis intimidar, quis parar a obra. Aí agora quer viver dentro da casa de Deus. Não. Neemias está chegando e Tobias vai quebrar a cara. Deixa eu voltar para onde a gente leu. O inimigo tenta se infiltrar. O inimigo tenta paralisar. Se a gente perceber, os inimigos, ele agem sorrateiramente, tentando de toda forma, em oculto, atrapalhar quem Deus escolheu. Quem não lembra de Daniel, o rei propôs em seu coração levantar Daniel. Porém, os inimigos, disfarçados de amigos, por quê? Andavam com Daniel.
estavam próximos de Daniel. Porém, quando Deus olhou e disse que é este que eu quero levantar para ser braço direito de Dário, os inimigos em oculto também planejaram uma reunião para querer acabar com a vida de Daniel. Tem aquele ditado popular, ele pode até estar bem, menos melhor do que eu. Enquanto Daniel estava no mesmo patamar dos 120 e mais os 2 que lideravam com ele, ninguém fazia nada. Mas quando Daniel iria ser elevado, perseguiram, fizeram carta, fizeram decreto para lançar Daniel na cova. Até lançaram Daniel na cova. Eu tenho o costume de dizer que Deus é especialista, ainda acorda para muita gente. Prepararam, jogaram. Daniel cai dentro da cova. Porém, no dia seguinte, Daniel sai ileso. Saindo de dentro da cova, o rei se aproxima e diz: traga aqui quem preparou a cova para Daniel. E outra, traga também os filhos e esposas de quem preparou. Até quem não tinha nada a ver. Só porque andava com quem não presta, com quem é mau caráter, veio junto. E Deus é especialista em fazer a roda grande girar por dentro da roda pequena. É mais ou menos Deus querendo dizer: lançaram Daniel na cova. Agora o feitiço vai voltar para o feiticeiro, mas meu filho não vai morrer. E a pergunta que eu faço é: a gente está pronto para começar a fazer a obra aonde o inimigo vem disfarçado para querer fazer oposição? A pergunta é: será que estamos prontos, assim como Zorobabel estava, para saber lidar quando o inimigo se levanta e vem todo bonitinho para querer enganar? O inimigo, ele é astuto ao ponto de pensar que Zorobabel não era homem de oração. Mas Deus, no capítulo 2 de Ageu, vai dizer: assim diz o Senhor, para Zorobabel, a quem eu escolhi, farei tremer a terra, abalarei a estrutura oceânica, mas meu filho não será atingido, porque foi eu quem o escolhi e fiz ele como um anel de selagem de um rei. É mais ou menos Deus querendo dizer: ninguém engana quem eu levanto. Ninguém engana quem eu escolhi. Está pensando que você não tem Deus? Tem gente que pensa: ela é toda quietinha, ele é todo quietinho, tem cara de besta, vamos lá tentar. Mas pode até ter cara, mas a autoridade que tem dentro é Deus que colocou. E tem um recado para os inimigos de plantão: Deus coloca autoridade, não vai entrar para fazer oposição, porque estamos focados, e o foco é: a obra de Deus vai avançar. A obra de Deus vai avançar. Zorobabel olha e diz: aqui ninguém vai entrar. Aqui ninguém vai parar a obra de Deus. O templo de Deus está sendo trabalhado, está sendo reconstruído. O templo de Deus, de toda maneira, o povo está trabalhando para querer levantar enquanto há tempo. Mas enquanto faziam, os inimigos não paravam de perseguir. Os inimigos não paravam de oprimir. Só iria ter sossego quando travasse a obra do Senhor. Até conseguiram parar por um tempo. Setabozenai e Tetanai prepararam uma carta para o rei Artaxerxes, pedindo para ele parar de toda forma, porque o povo era rebelde, era um povo que não pagava imposto, era um povo, se o templo fosse reconstruído, ia trazer prejuízo para o seu reinado, e o rei mandou que eles parassem a obra do Senhor. Passa o reinado de Artaxerxes, que assume o trono é Dário. E Dário, quando assume o trono, ele vai ver uma carta feita por Ciro. E a carta que foi feita por Ciro foi justamente a carta dizendo que Deus de Israel tinha dado autoridade para o povo pós-cativeiro reconstruir o templo do Senhor. E eu fico me perguntando: o camarada
fez carta e fez edito para a obra separada. Setar-Bozenai, junto com Tetanai, prepararam a emboscada para querer travar a obra de Deus. Conseguiram travar. Porém, quando Dário assume o trono, Dário vai chamar justamente eles para dizer: está vendo, povo? Vocês vão lá e vai mandar eles voltar a trabalho. E outra, se eu souber que vocês foram lá atrapalhar o crescimento da obra, eu vou derrubar a casa de vocês. Eu pego a viga, enfio nas tuas entranhas, para tu saber que não pode mexer com quem Deus escolheu. Isso aqui é muito forte. Tem gente que persegue tanto pensando que a gente não tem dono. Tem gente que se levanta tanto pensando que a gente não tem dono. Deus, muitas das vezes, senta alguém, conta uma história, porque está perseguindo quem tu não conhece, porque está se levantando contra tu quem tu não conhece. Deus é especialista em momento caótico se levantar para agir ao nosso favor. O povo levantou o templo, reconstruíram o templo, e no meio da reconstrução teve várias lutas e várias perseguições, mas em nenhum momento eles largaram a ferramenta de trabalho. Em nenhum momento eles largaram a ferramenta que Deus colocou na mão dele. E me desculpe a expressão, por muito menos a gente às vezes quer chutar o pau da barraca e desistir de tudo. Mas nesta noite é noite de Deus dizer: a ferramenta que eu te entreguei não é para pendurar no salgueiro, é para pegar a ferramenta de um lado e, se for preciso, do outro lado coloca a espada, guerreia, mas não desiste, batalha, mas não para, porque enquanto o inimigo se levanta, Deus coloca autoridade em nossas vidas e na nossa história. E eu encerro agora dizendo: o inimigo pode até tentar, pode até fazer grupos para querer fazer oposição, mas se o cativeiro não foi capaz de parar Zorobabel, não era pós-cativeiro que ele iria parar. Se o cativeiro não foi capaz de te parar, não é pós-cativeiro que você vai parar. Está chegando o tempo de cantarmos vitória. Melhor dizemos, chegou o tempo da gente cantar vitória e o inimigo não vai prevalecer sobre a nossa vida. E que Deus abençoe.